Salve galera, hoje é dia 3 de fevereiro. Vou mostrar a área para vocês onde a gente tirou os eucaliptos, né? Então, um pouco do capixingui veio para esse material aqui, né? A gente conseguiu cobrir os 3 canteiros e conseguiu cobrir muito bem com o material triturado do eucalipto, né? A galhada veio pro caminho, o que foi triturado foi pro canteiro. Então a gente cobriu 3 canteiros aqui, se a gente for pela lógica, né? Faltou ali para cobrir, que a gente trouxe do capixingui que caiu. Então, se a gente plantar eucalipto aí, aproximadamente, quer ver? A gente vai até medir junto, ó. Aqui tá, essas mamonas nasceram, né? Ficou meio complicado, ó. Eu tenho um eucalipto aqui que a gente cortou, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver eucalipto a cada 5 metros, eu consigo cobrir o meu canteiro com o material triturado dele. Se eu tiver aporte de capim. Então, se aqui, ao invés de eu ter feito 3 canteiros, esse canteiro central, essa área central, fosse capim, eu teria conseguido cobrir o módulo todo. Então a gente tem que pensar no qual adensamento a gente vai conseguir usar para que a gente consiga cobrir, aqui ó, onde a gente cortou primeiro, a rebrota. Para a gente conseguir cobrir o módulo todo e para que tenha eficiência, né? Senão você sempre vai estar plantando, fazendo manejos e não vai conseguir fazer a cobertura de solo ideal. Então isso vai te gerar problema, vai te gerar falta de ciclagem de nutriente, falta de cobertura de solo, vai dar muita capina, vai necessitar de mais água, né? Então, por isso, esse planejamento e esse princípio que a gente usa do alto adensamento, pra gente poder manejar, galera. E aqui a gente vai plantar, começamos já, né? Com o amendoim que a gente tinha aí, a plantar amendoim aqui. Então aqui vai ser um plantio de amendoim com milho. Um ciclo um pouco mais curto, né? Talvez eu coloque mandioca também, tô pensando. Pra gente esperar as mudas de cacau que chegam em outubro. Pra gente, essa área aqui vai ser cacau, né? E os cafezinhos ali do lado. Como é que é esse negócio de manejo, né? Olha que loucura. Já passou a época. A gente fez manejo. Olha a pitanga abrindo floração. Os cafezinhos aqui do lado. Olha que beleza. Estão sadios, né? A gente precisa ajustar. Acredito que muita coisa ainda pra gente ter uma excelente produtividade. Mas a gente já tá conseguindo essa questão da sanidade, né? Que é muito importante. Aqui, turma, a gente fez um aproveitamento, né? Plantamos as hortaliças e a gente não retirou o milho. Tô observando, tô achando que tá meio travadinho as hortaliças, né? Então aqui tem berinjela, né? No centro já tem algumas árvores plantadas. O milho, alface e rúcula. E mandioca plantado. Essa linha também é uma linha que futuramente vai ter cacau. Então a gente já providenciou plantio de árvores de poda e microclima, né? Então já tem pau-formiga, tem bálsamo, tem ipê, tem gliricídia, tem engá. Algumas estacas falharam porque a princípio isso aqui ia ser uma roça, né? De milho e feijão. Então a gente não se preocupou com água e tudo mais. Então muitas estacas não foram bem. Umas estão começando a vir agora, ó. Por exemplo, olha essa gliricídia. Extremamente agredida aqui embaixo, mas talvez venha. E aí a gente vamos replantar, aproveitar que a gente tá no verão agora, né, galera? Que é hora de botar as estacas no chão e tudo mais. Desenvolvimento bacana demais do gergelim preto. Esse ano a gente fez 2 roças. Esse aqui a gente julga que tá indo muito bem. Aqui, um pouco mais tímido o desenvolvimento, né? Aí por quê? Porque é ponta de canteiro? Não, porque a gente tem uma embordadura aqui, né? Olha o tamanho desse capitão aqui. Esse aqui é outro. Então ele acaba fazendo bastante sombra, principalmente onde o sol nasce. Aqui a gente tem uma clareira agora, porque foi onde o capixingui caiu. Então abriu essa clareirinha aí. Aí ajuda o desenvolvimento da galera.
as rebrotas, ó, vindo muito bem. Então aqui a gente colheu o rabanete e aí agora tá vindo o gergelim. E de cá, que é onde eu julguei que não tava indo tão bem o feijão, galera. Aí depois você fala que você começa a cortar, ele começa a ficar bonito, né? Aí você ficar com dó e não cortar. Mas o que rolou? Não tá muito bacana como a gente gostaria. Então o que eu tô fazendo para economizar a abertura de área nova? A gente meio que usou esse feijão e esse milho como adubação verde, né? Ó, tá vendo? O milho não tá legal e tudo mais. Então o que a gente tá fazendo? A gente tá cortando, colocando pro solo, milho, feijão. E já tem uma área aberta aqui para fazer o cultivo das hortaliças, ó. Então o que é bacana, de certa forma? Ali não nasceu capim, nem erva que eu não queria. Então não precisei fazer capina. Então, né, aí uma função que a galera pode usar dessas plantas de cobertura, entre aspas, né, forrageiras e etc, etc. São plantas que tem, né, da placenta, né, então tem um crescimento muito rápido e a função é de proteção de solo, né. Então olha só a proteção de solo que o feijão tá fazendo, feijão preto, tá fazendo junto com o milho. Entendeu? Então aqui eu não vou ter problema com capina. E olha que beleza a galera que vem no ciclo posterior, no caso aqui o pau-formiga, ó. Tá vendo? Tá vindo muito sadio, porque ele é de outro estágio. Ele é emergente, igual o milho, mas é de outro estágio. Então isso aqui agrada aí ao invés de fazer mal. Então é uma alternativa para você abrir uma área. Não vai plantar toda a área agora. Você vem fazendo a poda da adubação verde, entre aspas, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas... E aí vem plantando as hortaliças. Então a gente começou plantando de lá, eu vou podando e plantando. Não vou fazer o canteiro todo, eu só corto na área que eu vou plantar. Então aqui a gente tem consórcio com jiló. Aí tem um pouco de... Aí a gente tá plantando bem diverso, né? Então tem espinafre, tem cebolinha, tem chicória, almeirão, rúcula, alface. E aí a gente vai consorciando conforme a disponibilidade de muda, conforme a época do ano. Tudo isso muda, ó como é que já está um pouquinho mais desenvolvido aqui, porque foi plantado, né, primeiro do que as áreas lá. Com certeza é muito melhor a gente plantar tudo de uma vez, mas a gente tem que fazer conforme a nossa necessidade, né. Aqui do lado é o mesmo caso, a gente vai fazer a mesma pegada. O milho até que tá indo bem, mas o feijão não foi, então vou vir derrubando o milho e o feijão e plantando. Então já serviu aí para não ter a capina, né? Tá fazendo a função de capim e de erva aqui. O milho de capim, o feijão fazendo a função de erva. E aí então tem, entre aspas, né, esse equilíbrio aí para não tá vindo ervas e capins que a gente não quer manejar. E como faltam 2 semanas praticamente, né? Até menos um pouco pro curso, até menos, né, que isso pro curso. Então vamos abrir a área, né? Então não dá tempo, né, em 4 dias da gente fazer a operação que a gente gosta de fazer. Que dá tempo de fazer, dá, lógico que dá. Mas pra gente não ter que ficar rastelando a braquiária, né? A gente tem um clima que não vai ajudar muito essa operação, né? Que tá chovendo bastante. Mas a gente já vai rotativar esse solo para expor a raiz das braquiárias e rotativar mais algumas vezes para a gente não ter que remover a raiz da braquiária, deixar ela por aqui e meio que ela se virar e se virar não, né? A gente vai mecanicamente tentando eliminar a braquiária. Essa é a ideia, né? Então o nosso trator quebrou, praticamente nosso trator morreu, né? Então possivelmente a gente já vai estar sem mecanização, a gente vai ter que fazer de maneiras mais manuais mesmo. Mas a gente teve a ajuda do nosso amigo Mateusão aí, que vai emprestar esse cara aqui pra nós. E aí vamos fazer o teste com ele direto, né? Bora lá.
Aí, galera. Falar que não faz? Faz. Né? Só estamos saindo da braquiária direto do pasto, né? E estamos indo direto, ó. Tira. Com certeza. Afunda. Só que com certeza com a gralha a gente consegue um padrão melhor, né? Então eu dei uma passadinha leve. Tem áreas que nem pegou para poder conseguir voltar na boa. E aí agora eu venho refazendo igual tá aqui. Diferença daqui para cá, né? Só que aqui foi passado 3 vezes, né? O que eu conseguiria com uma passada com o outro trator. Mas é saber e aprender a trabalhar com a ferramenta que tem, né? Então ir com mais, tem uma ferramenta menor, vai com mais calma, vai devagarinho, vai mais planejado. Começa a abertura da área um tempo maior do que você precisa da área plantada, né? Então vou precisar dessa área plantada amanhã. Com esse equipamento já fica muito mais difícil. Então vou ter uma semana, 2 semanas pelo menos para começar a plantar aqui. Aí o equipamento faz um trabalho maravilhoso. Tem que tomar cuidado para não afundar muito, né? Então é um equipamento que depende do operador ali para não afundar muito, né? Diferente de uma regulagem que você põe no hidráulico do outro trator. Mas faz o serviço sim, né? Mais trabalhoso, mas faz. Aí, ó, merece o videozinho, ó, a implantação da área do Evandrix aí, ó, Carlão. Olha que top. Salve, galera, e desde então muita chuva, né? A gente já tá na semana de organização do curso, né? Que vai ser agora aqui no Carnaval. Então, tô com a galera me ajudando, né? O Edinho tá aqui, o Carlão, o Evandro e o Coruja que chegou aí. Então a gente tá aproveitando para roçar o sítio e começar a preparar as áreas lá de cima já. E então a gente mostrei para vocês aí a implantação que o Evandro tá fazendo lá na área dele. Vai ser uma área, né, pertinho aqui de casa que a gente vai estar junto. E carregando muito material, né? O nosso trator realmente ele infartou, então já era trator aqui pro sítio. E estamos sem a caminhonete ainda, então aproveitamos essa semana que passou para subir a maior quantidade de material possível e levar o material lá pro Evandro. Então a gente carregou aí aproximadamente umas 4,5 toneladas a 5 toneladas tranquilo de material, tudo no braço, né? Assim, carrega, descarrega a caminhonete. Mas teve bom, vou mostrar pra vocês aí como é que tá desenrolando pra rolar o curso desses 4 dias aí. Aí, a área do curso, olha os voluntários aí, ó. Modo voluntário ativar, né? Aí, ó, já deu, foi 4 passadas de tratorita aqui. Né, a maioria na vertical e uma na horizontal para poder quebrar os torrão. Estamos organizando, ó. A galera já roçou mais para ter material pro caminho. Agora é terminar de ir passando o tratorito para matar a braquiária. Lógico que a gente não vai conseguir, né, porque tá chovendo. Mas minimiza o trampo, senão a galera ali sofre. Salve, galera, hoje é quinta-feira.
Hoje é dia 12 de fevereiro. Então deu uma chuvinha à noite, a curva aqui como é que fica. Então eu tô aproveitando não, né? Eu tô drenando a curva aqui, né? Pra não acumular muito aqui, senão dá ruim. Então, como o solo já tá muito encharcado, praticamente toda vez que chove eu tenho que vir aqui esgotar. Então, pensando assim que acabar as chuvas, fazer um dreno aqui, porque é mais uma captação de água, né? Querendo ou não, pra gente mandar pra represa e armazenar pro inverno, né? Então o curso tá chegando, vou organizar aqui. Acho que não vai dar tempo de roçar. Olha o capim mombaço, ó. Que beleza, hein? Pra mostrar pra vocês como é que ficou, pra gente ir se organizando. Como tá com muita chuva e bastante trabalho, galera, às vezes eu acabo não filmando. E deixando o sítio roçadinho, fica bom, né? Aqui ó, as áreas mais antigas, como é que estão. Do lado de fora, né? Então hoje a gente vai já vir tirando muda de banana daqui, podando algumas aqui, até para liberar um pouco mais a estrada. Os eucaliptos que a gente vai fazer o outro barracão. Os pauzinhos bons aí já. Deixar a cerca roçadinha para não estragar tanta cerca. Quando o vizinho não faz, você tem que fazer. Aí, que beleza. Isso que são áreas que estão mais de 4 anos sem manejo. Aí. E tá sadio. Lá pra dentro, com certeza, né? Com menos produção, por causa do sol. Mas precisamos vir manejar em breve. Mas estamos focando mais nas áreas para deixar quem tá com o manejo certo, sempre com certo. E depois vir ajustando aqui. Ó, estacionamento. Aqui uma linha de citros, mas a gente já tá perdendo os citros por causa das sombras, sabe? Aí. Esses aqui são os siriema. Muito sadio. Quando a gente começar a dar manejo aqui, vai ser muito bom. Ó, 2SL. Catuai 2SL. E lá pra dentro um pouco menos por causa realmente do sol, né? Sol não. Excesso de filtragem de luz, ó. A gente vai resolver com o manejo, né? Uma linha com foco em manga, aquela manga mamão. Tá vindo muito bem. Aqui do lado, né? Meio que no pé do Guaporuvu, é onde nasce a nossa mina. A mina de água que abastece a nossa casa, né? E ali o barracãozinho. Banheiro, né? Que é onde a gente tá organizando. Ontem agilizei a calha. Tava com pingadeira, é ruim, né? A princípio a gente tá destinando ela pra mata, né? Mas em breve a gente vai captar também. E mudei aqui ontem a pia pra ficar legalzinho aqui onde a gente instalou o aquecedor, o pressurizador para a água ficar com pressão, né? Não sei se eu já mostrei para vocês, ó. Aqui é um chuveiro, água quente e fria. Aqui é um banheirinho. Aqui outro. Aí o que a gente achou muito interessante é... a gente vai mudar ele, mas colocar o sensor de luz, né? Para não ter que ficar apagando. E aqui que a gente ainda não terminou, que é o banheiro de acessibilidade, né? A gente vai fazer a rampa. Aí a gente vai colocar os corrimão. Fazer ficar bonitinho. E aqui outro chuveiro. Quente e frio também. O barracão. Onde já tem gente acampando, já por isso que eu tô falando baixo. Seguimos aqui, ó. Onde a gente tá tentando fazer a nossa cerca viva, né? Falta muito ainda, mas vai ficar bom. Ó. Areazinha com café já. Aqui no meio. Café. Café. Mandioca para colher.
amora para colher e dar comida para minhoca, glericídia. Já foi a hortaliça. Quem tá subindo aqui em cima é o milho. Parece uma rolaiada, né? Mas tá dando certo. Os mamãozinhos nas linhas, ó. Mesmo esquema aqui também. Menos mandioca, né? Mas segue o manejo. O milho foi plantado depois, galera. Todo esse esquema de plantar depois, né? É bom plantar no dia mesmo. Quando já vai manejar, já vai plantar, se organizar para ter todas as mudas, né? Aqui a gente tá tentando resgatar a framboesa vermelha. Estamos plantando algumas mudinhas, olha. Umas pegaram bem, galera. A chuva ajudou demais. Essa aqui deu uma secada, mas parece que tá brotando. Então essa linha aqui vai ser uma framboesa, né? Mesmo tendo café dos lados, porque depois eu vou mudar elas de lugar de novo. Aqui em cima é a temoia. Achei muito bacana. Ela aceita muito poda, perde as folhas, né? Tá indo super... E aí o café que tá embaixo dela, acho que tem uma banana aqui também, né? Então, faltando manejo nesse. Mas olha aqui. Tá entregando café. Vou colher a temoia. E assim que a gente terminar a colheita da temoia, né? Poda a temoia. Olha o café do lado dela. Ruim não tá, né? E tão sadio. Não pode falar isso, né? Que tá feio. Aqueles eucaliptos que eu falei que ia colher vão vir pra cá. A gente já quer fazer um barracão aqui. A gente já tem o material de um barracão que a gente desmontou. Então a gente tá querendo aproveitar. Olha o papagaio. Não deu pra ver. Parece uns papagaizinhos aqui de vez em quando. Aí a gente roçou. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que aqui eu acabei cortando os milhos, que tava com muita sombra. Não deu pra trazer junto, tá vendo? O milho tá aqui do lado. Então aqui eu já vou replantar o milho, né? E aqui urgente, né? Manejar. Então provavelmente a gente vai fazer isso no curso, né? Pra galera aprender também. Aqui do lado do gergelim. Achei que iria vir bem mais rápido que a tiririca, né? Deu uma abafada, mas tem uma área que ainda tem bastante, que é gergelim. Tô indo bem, deu muito vento esses tempos. Eu não sei se foi cachorro que andou aqui, deu uma amassada em alguns, mas segue o plano. Olha a diferença da onde a gente tirou o milho e plantou. As hortaliças já vieram bem melhor. Então, não deixem o milho, tire, né? E aqui é aquela linha que a gente tá tirando o milho e o feijão, cortando, como fosse adubação verde, já gerando cobertura e já plantando as hortaliças. E o milho a gente também replantou. Tá vindo aí. Pau-formiga, mamona, berinjela, rúcula, alface, chicória. E lá pra frente a gente mudou também um pouquinho. Então, vou plantando devagarinho, né? Plantei até aqui um dia, plantei até aqui outro, plantei ali outro, ali pra frente outro dia. Conforme a demanda, né? E aquela foto ou vídeo que eu fiz, vocês viram aí antes, que a gente preparou essa galera aqui pra plantar o quiabo, porque plantei aqui antes, a altura que já tá o quiabo. Se eu demorar aqui, vai fazer muita sombra. E não vou colher porque essa galera é da placenta, né? Então olha aí. Quiabo a cada 1 metro. Alface, rúcula, chicória, almeirão. Dá pra consorciar com um monte de coisa, né? Inhame entre os quiabos, né? Olha só que legal, o tanto de fungo que já saiu. Esse branquinho que vocês estão vendo, ó. Tudo cogumelo. Então o solo tá vivo, né? Já plantamos de cá também, aqui. Pra completar o módulo todo, né? E aí aproximadamente nem 2 meses, 1 mês atrás, a gente já fez os manejos, né? E olha só como é que já tá de broto a moringa. Olha como é que já tá crescendo aqui o tamboril, né? A glericídia já tá na hora de manejar de novo. Ó, paineira.
Então, ajustar pra gente continuar colhendo bem aqui a couve, né? Quem tá vindo aí depois vai ser o açafrão. Bom demais. Olha em poró. Aqui são árvores que estão linhas de árvores, né? Que aí por enquanto aí eu manejei a banana para que ela produza banana, né? Porque eu não tenho foco de fruta ali ainda. Aqui a gente tá colhendo a mandioca ainda, onde saiu o amendoim, né? Olha aqui o gengibre que a gente plantou um mês antes daquele lá que eu mostrei primeiro. Que a gente já terminou os milhos, né? Eu tô deixando aqui secar para semente, mas a gente também vai manejar. E a área do curso que a gente vai começar a implantar no sábado agora. Então, deu um solzinho ontem. Ainda tem braquiária viva, ó, né? Tem raizando. Raiz novinha, ó. Então hoje eu dou mais uma rotativa e já encantero. Pra gente esperar pro curso, que eu vou agilizar o processo de encanteiramento. Porque é um processo lento, é trabalhoso. Para quem não tem costume de trabalhar com enxada, fica muito pesado. Então a gente já agiliza essa parte, demonstra, fala tudo como tem que fazer, né? A galera vai fazer um pouco também. Então, pra gente já deixar encanteirado e para aquilo que a gente realmente precisa passar pra galera de conhecimento, né? Porque o curso vai ser a implantação e depois a gente vai seguir manejando. Então, a gente agiliza aí, ó. Quem ajudou muita gente foi esse tratorito aí, do meu amigo Mateusão. Ajudou demais, né? A gente tá sem trator e não vão ter mais, né? Que agora acabou. Falta só mais aquele pedaço onde está o material pra gente implantar. Ali em cima vai ser onde a gente quer construir nossa casa e a represa de armazenamento de água, né? Tanto essa água de chuva que a gente está armazenando e tanto chuva, quantidade boa de água que a gente tem no verão, para a gente não pegar água de mina, de poço no inverno, né? Respeitar o ciclo. E aí se a gente armazenar a água da chuva lá, a gente vai ter água para irrigar o verão todo, né? Muito legal que só esse mês não, vai fazer 2 meses que a gente implantou o sistema de captação de água. E a gente já captou 105 mil litros de água, né? Em 2 meses, né? Já tinha começado as águas e agora a gente está aí, né? Primeiro terço de fevereiro. Então, se a gente seguir firme nesse projeto, a gente vai ter bastante água para a gente armazenar, para poder manter e ter água no inverno, né? Porque a gente está mantendo os sistemas mais antigos sem irrigação, principalmente pelo fato de respeitar o ciclo da água, eu não extrair muita água do córrego no inverno. Tem que respeitar, né? Tanto o córrego quanto as outras pessoas que precisam de água. Então essa vai ser a nossa alternativa aí, né? Segurar, captar a água da chuva. Por quê? Eu vou captar água de chuva onde eu impermeabilizei, onde, né, eu acabei impermeabilizando. Então responsabilidade minha. Ou eu destino essa água para um lugar bom, ou a gente capta essa água, né, para a gente poder fazer irrigação. Então a ideia nossa, galera, tá armazenando com o tanque, com o barracão, e se eu somar mais a minha casa, a gente está querendo armazenar no mínimo 580 mil litros de água por ano, né? Essa é a ideia. Então tomara que a gente consiga, né? Fechou, galera? Valeu demais. Agora eu vou correr para roçar mais aí e organizar o curso pro final de semana. Valeu!